Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai desbravar um lado tenebroso e cheio de mistério do nosso Brasilzão, os lugares assombrados. Preparem-se para conhecer os cantinhos mais arrepiantes do Brasil. Estão preparados para sentir aquele frio na espinha? Apertem os cintos, deixem o like maroto no vídeo e se inscrevam no canal, porque a gente vai mergulhar de cabeça em histórias de arrepiar a alma. Nossa jornada começa em São Paulo, na frente de um gigante de concreto que guarda uma história para lá de sinistra, o Edifício Joelma. Imaginem só, 1º de fevereiro de 1974, um incêndio monstruoso toma conta do prédio. O fogo, implacável, devora a estrutura, transformando o Joelma em um verdadeiro inferno na Terra. 191 almas se foram nesse dia fatídico, uma cicatriz aberta na história da cidade. Mas a tragédia deixou marcas muito mais profundas do que as chamas poderiam causar. Relatos de aparições, vozes, vultos, começaram a atormentar o local. Dizem que as almas dos que se foram no incêndio continuam presas ali, vagando pelos corredores e escadarias que um dia fizeram parte de suas vidas. Testemunhas juram ter visto o vulto de uma menina perambulando pelos andares de cima, pedindo por socorro. Outros contam que sentem uma tristeza profunda, uma angústia que aperta o peito ao entrar no edifício, como se fossem tragados pela dor e desespero daquele dia trágico. O Joelma se tornou um ímã de energia negativa. Um lugar onde a fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual parece ser tênue como a fumaça. A tragédia ficou gravada não só na memória da cidade, mas também na alma do edifício. Depois de anos fechado, o Joelma foi reformado e hoje abriga um novo prédio, mas as histórias e os relatos continuam vivos. Muitos afirmam que os eventos sobrenaturais não acabaram, mesmo com a tentativa de apagar as marcas do passado. Se você tiver coragem de encarar um desafio de gelar o sangue, existe um andar no Joelma que guarda até hoje as marcas do incêndio. Um memorial sombrio e emocionante que nos lembra da fragilidade da vida e da força implacável do destino. E aí, será que você teria a coragem de pisar no Edifício Joelma? Nossa próxima parada nos leva a um dos bairros mais charmosos de São Paulo, o Bexiga. Mas não se deixe enganar pelo clima romântico do bairro, porque é aqui que se esconde uma história digna de um filme de terror, o Castelinho da Rua Apa. Imaginem só, uma mansão imponente, com ares de nobreza, mas que guarda em suas paredes um passado trágico e sangrento. No comecinho do século XX, o Castelinho era o lar da família Reis, um casal apaixonado e seu filho, um jovem estudante de medicina. A vida parecia um conto de fadas, mas como em toda boa história de terror, o destino tinha planos macabros para os moradores do Castelinho. Em uma noite fatídica, o silêncio da mansão foi quebrado por tiros. O jovem herdeiro, tomado por um surto de loucura, assassinou a sangue frio seus pais e, em seguida, tirou a própria vida. O motivo? Ninguém sabe ao certo, mas os boatos sobre um amor proibido e uma traição correm soltos até hoje. A partir daquela noite, o Castelinho nunca mais foi o mesmo. Moradores da região juram ver luzes estranhas saindo de dentro da mansão abandonada, além de ouvirem gritos de gelar o sangue e ruídos sinistros. O Castelinho da Rua Apa se tornou um dos lugares mais assombrados da capital paulista. A história trágica da família Reis, envolta em mistério e especulações, transformou a mansão em um imã para curiosos e investigadores de fenômenos paranormais. Dizem que a energia dentro do Castelinho é tão pesada, tão densa, que chega a dar náuseas e uma sensação constante de estar sendo observado. Mesmo em ruínas, o Castelinho da Rua Apa continua exercendo um fascínio macabro. Um lembrete de que algumas histórias de amor podem ter um final tragicamente aterrorizante. E você, teria coragem de desvendar os mistérios do Castelinho da Rua Apa?
Saindo da capital paulista, a gente segue agora para o coração da Amazônia, onde nos espera um lugar cheio de grandiosidade e mistério, o Teatro Amazonas. Imaginem, no auge do ciclo da borracha, Manaus fervilhava com a riqueza e o luxo vindos da floresta. E era no palco do Teatro Amazonas que a elite da época se reunia para apreciar o que havia de melhor em termos de arte e cultura. Construído com materiais vindos direto da Europa, o teatro era um símbolo de prosperidade e sofisticação. Mas por trás de toda a sua beleza e suntuosidade, o Teatro Amazonas também escondia um lado obscuro. Histórias de fantasmas e aparições circulam pelos corredores e camarins do teatro desde a sua inauguração. Dizem que os espíritos de antigos artistas e funcionários nunca abandonaram o palco. Atores que morreram no auge da fama, bailarinas que encontraram a morte nos bastidores, todos condenados a vagar eternamente pelos corredores do teatro que um dia foi palco de seus maiores triunfos. Um dos fantasmas mais famosos é o da Dama de Branco, uma jovem atriz que morreu tragicamente durante uma apresentação. Relatos de pessoas que afirmam ter visto a Dama de Branco vagando pelos camarins e corredores do teatro são de monte. Alguns até dizem que ela costuma assistir aos espetáculos da plateia, sempre no mesmo camarote. Mas a Dama de Branco não é a única alma penada que assombra o Teatro Amazonas. O espírito de um antigo maestro também apavora os funcionários e visitantes. Dizem que ele ainda rege a orquestra em noites escuras e que o som fantasmagórico de sua batuta ecoa pelos corredores vazios do teatro. O Teatro Amazonas é um lugar mágico, sem sombra de dúvidas. Um pedaço da história do Brasil que nos transporta para o auge do ciclo da borracha. Mas cuidado para não se distrair com a beleza e a grandiosidade do lugar. Ou você também poderá dar de cara com os fantasmas que assombram esse palco centenário. E aí, você teria coragem de assistir a um espetáculo no Teatro Amazonas, sabendo que pode estar dividindo a plateia com almas do outro lado? Deixamos a imponência do Teatro Amazonas e partimos agora para um cenário paradisíaco, a ilha de Itaparica, na Bahia. Com suas praias de águas cristalinas, coqueirais que não acabam mais e um clima tropical de dar inveja, a ilha parece ter saído de um cartão postal. Mas por trás de toda essa beleza natural, Itaparica esconde um passado sombrio e cheio de mistérios. Muito antes da chegada dos portugueses, a ilha já era habitada por tribos indígenas. Com a colonização, Itaparica se tornou um importante centro de comércio de escravos. Milhares de africanos desembarcaram em seus portos, trazendo consigo suas culturas, suas crenças e, infelizmente, suas dores. Dizem que as almas dos indígenas que lutaram contra a invasão de suas terras e dos escravos que sofreram os horrores da escravidão nunca abandonaram a ilha. Seus espíritos vagam por entre as ruínas de antigos engenhos, clamando por justiça e paz. Um dos locais mais assombrados da ilha é a Fonte da Bica, um antigo ponto de encontro de escravos. Dizem que as águas da fonte têm poderes curativos, mas também são um portal para o mundo espiritual. Diversas pessoas relatam ter visto vultos e aparições sinistras perto da fonte, principalmente durante a noite. Outro ponto que arrepia até os mais céticos é o antigo engenho de São Francisco. Abandonado há décadas, o engenho é palco constante de eventos inexplicáveis. Moradores da região contam histórias de correntes que se movem sozinhas, gemidos que ecoam pelos corredores escuros e vultos que aparecem e desaparecem em meio às sombras. A ilha de Itaparica é um lugar de contrastes. Um paraíso tropical que esconde um passado de sofrimento e resistência. Um lugar onde a beleza natural se mistura com o mistério e a energia vibrante da cultura afro-brasileira. Um lugar que, apesar de todos os seus encantos, também nos convida a refletir sobre as marcas profundas que a história deixou em nosso país. E aí, você teria coragem de se aventurar pelas praias paradisíacas de Itaparica, sabendo que pode estar pisando em solo sagrado e assombrado?
Nossa última parada nos leva de volta para Sampa, mas dessa vez para um dos museus mais importantes do país, o Museu do Ipiranga, palco da proclamação da independência do Brasil. Quem nunca ouviu falar do famoso Grito do Ipiranga? Imaginem só, Dom Pedro, às margens do riacho Ipiranga, ergue sua espada e declara o Brasil livre de Portugal. Um momento histórico, com certeza, que ecoa até os dias de hoje. Mas será que o grito de independência foi o único som a ecoar pelos salões do Museu do Ipiranga? Dizem que as figuras ilustres que marcaram presença nesse momento histórico jamais abandonaram o local. O espírito de Dom Pedro, em toda a sua glória imperial, é visto volta e meia perambulando pelos corredores do museu. Alguns funcionários juram que ele observa tudo de perto, zeloso pela história que ajudou a construir. Mas não é só Dom Pedro que assombra o museu. A Imperatriz Leopoldina, figura fundamental no processo de independência, também dá o ar da graça. Relatos de pessoas que viram seu vulto, elegante e imponente, deslizando pelos salões do museu, são de arrepiar. E o que dizer dos antigos soldados que lutaram pela independência do Brasil? Seus espíritos, dizem, ainda marcham pelos jardins do museu, usando seus uniformes impecáveis e empunhando suas armas enferrujadas. Testemunhas afirmam ouvir o som fantasmagórico de tambores e cornetas, como se um desfile espectral estivesse acontecendo em plena madrugada. O Museu do Ipiranga não é apenas um lugar de preservação da história do Brasil, mas também um ponto de encontro entre o passado e o presente, onde os ecos da independência parecem ecoar até hoje. E você, se tivesse a oportunidade de visitar o Museu do Ipiranga, conseguiria admirar a beleza e a grandiosidade do local sem se sentir observado pelos olhos do passado? E aí, pessoal, curtiram conhecer um pouco mais sobre os lugares mais sinistros do Brasil? De norte a sul, nosso país é um verdadeiro caldeirão de culturas, histórias e fantasmas. Mas e aí, você teria coragem de visitar algum desses lugares? Deixa aqui nos comentários qual deles você acha mais assustador. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like maroto para fortalecer a brabeza. Até a próxima, galera!